Em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 10. Eu não sei se vocês têm o hábito de ficar de pé, mas eu vou convidar você que fique de pé, por favor. Enquanto é projetado, eu acho que vai ser projetado aqui. O pessoal lá da minha terra pergunta: pastor, vocês vão para esse jejum de 3 dias? Mas a impressão que nós temos é que o senhor não perde peso nenhum. Vocês estão jejuando mesmo de verdade? Eu disse: a gente jejua, o problema é o antes e o depois do jejum. Pastor Rafael não tem problema com isso, né? Então diz assim, olha só, na minha versão diz assim: se é necessário que me glorie ainda, que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salve as minhas fraquezas. Pois se eu vier gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi posto em mim um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor para que se afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que se repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos essa palavra, entregamos o teu povo, entregamos esse momento. O teu povo não veio apenas escutar um homem, mas um homem que carrega as suas palavras. Sem o Espírito Santo, nada vai acontecer nesse lugar sem que o Senhor permita, sem que o Senhor promova, sem que o Senhor faça, sem que o Senhor toque. Então essa palavra que ora vai ser pregada, que ela possa produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E por tudo isso eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Por favor, tome assento. Queridos, eu sempre gostei e tenho cada vez mais gostado de falar muito sobre a vida do apóstolo Paulo. Porque é interessante perceber que o grande apóstolo, ele viveu conflitos, viveu lutas internas e lutas externas que foram desafiadoras para a sua vida. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que desde o velho homem chamado Saulo até a sua conversão e também na hora do seu apostolado, muita coisa aconteceu. A Bíblia, na verdade, o Novo Testamento, do qual o próprio Paulo escreve 2 terços desse testamento, ele descreve tanto os feitos de Paulo, como também descreve a fragilidade daquele grande homem. De forma que estudando, lendo, vendo sobre as cartas e epístolas paulinas, nós
percebemos que ao contrário daquilo que muitos possam pensar, percebemos que quanto mais Paulo se achegava perto de Deus, mais ele percebia que era um homem, mais ele percebia a sua fragilidade, a sua natureza humana, mas ele percebia que era alguém de uma fragilidade. Perceba, em Romanos capítulo número 7, verso 24, Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem te livrará do corpo desta morte? Eu creio firmemente que é nessa hora que Paulo começa a entender que tem coisas, meu irmão, minha irmã, que o homem não consegue fazer, só Deus consegue. Por melhor que seja este homem. Quando chegamos em Romanos capítulo 7, o verso 18 e 19, ele diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse costumo fazer. Perceba, Paulo descreve como ninguém a sua fragilidade humana. Ele não se faz ou ele se coloca como um super crente, como alguns têm feito hoje em dia, mas alguém que procura entender e colocar e perceber a sua fragilidade humana, e por isso a percepção que eu tenho é que ele busca desesperadamente a Deus. Por isso, como sempre gosto de fazer, hoje eu prego subordinado ao tema o poder da insuficiência. Você pode repetir comigo? O poder da insuficiência. Você pode fazer de novo? O poder da insuficiência. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso. Queridos, veja que coisa interessante, veja só. Essa mensagem surge olhando para a minha vida, olhando para a perspectiva de um crente de quase 30 anos. E eu fiquei pensando, tem coisas que eu não deveria pensar, tem coisas que não deveriam passar por minha mente, mas passam. Tem coisas que eu deveria ter já vencido há muito tempo e não venci. Daí então o Senhor começou a me trazer essa perspectiva e essa sensibilidade acerca de um homem experimentado como Paulo. E quando lendo a palavra, eu percebi que lá no final do capítulo 2, do capítulo 2 e no começo do capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo, ele descreve 3 tipos de homem. Pastor, 3 tipos de homem, é? No capítulo 2, no verso 14, ele descreve o primeiro tipo de homem. Esse tipo de homem ele chama de homem espiritual, homem natural. E ele fala o que é o homem natural. Ele fala que esse tipo de homem natural não aceita as coisas de Deus, porque para ele elas são loucuras. E aí quando chegamos no verso de número 15, ele descreve o segundo tipo de homem. E ele fala que é o homem espiritual. E esse discerne todas as coisas pelo Espírito. Porém, quando nós chegamos no verso 16, ele fala do terceiro tipo de homem, que é o homem carnal. Ele mostra que o homem carnal é crente, porém, é um crente imaturo. Porque no capítulo 3, do verso 1, Paulo diz assim: eu, porém, irmãos. Paulo não iria chamar de irmão alguém que não fosse nascido de novo. Então ele chama de irmão, ele diz: porém, irmãos, eu não vos pude falar com espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Ou seja, Paulo está falando de bebês, de crianças espirituais, pessoas que insistem em não crescer. E a nossa geração, pasmem, está cheia
de bebês espirituais. E quem são os bebês espirituais da nossa geração? São pessoas que não aceitam desafios em Cristo. São pessoas que não aceitam o contraditório. São pessoas que não gostam de serem confrontadas. Eu não sei você, mas toda vez que eu abro o Evangelho e vejo Cristo falando, eu sou confrontado do começo ao final. Evangelho que não confronta não é Evangelho. Eu sou confrontado por esse Evangelho. Eu sou confrontado por um Senhor que nos traz a realidade. Nós vivemos uma geração que se afasta da igreja e assim do Senhor por qualquer motivo. Faz birra, reclama. E eu vou te dar um exemplo de um bebê espiritual do nosso tempo. Eu falo isso lá na igreja e o pessoal brinca comigo quando eu falo que eu peguei um abuso, queridos. Eu peguei um abuso de alguém que me chama de pastor. Você já viu essa expressão? Eu não sei se fala para o pastor Rafael: pastor, o senhor é meu pastor. E aí eu falo para os irmãos lá que eu sou pastor na hora da dor. Eu sou pastor na hora do problema, da bênção. Eu sou pastor na hora que eu digo sim. Mas quando eu digo não, não pode, não vai, de forma quase que imediata, quando eu confronto e digo não a certos bebês, eu me transformo num demônio. Eu me transformo em alguém, uma persona não grata. Meu Deus! Mas é assim que acontece. E eu digo lá para os irmãos que a igreja precisa ter uma direção. Você imagina o pastor Rafael ou qualquer pastor, se tivesse na direção da igreja, se ele dirigisse por todos os pensamentos, não que o pensamento de um membro, de um líder não seja bom, benéfico, mas você há de convir que há muitos pensamentos a respeito de uma questão às vezes simples. Então nós precisamos ter essa direção. E aí quando esse crente é confrontado, porque nós não vamos na direção, surge o bebê espiritual que se aborrece, faz birra, não volta mais. Mas vamos continuar o texto. Perceba, assim como Paulo fala dos 3 tipos de homem, no capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo vai falar de uma coisa chamada tricotomia humana: corpo, alma e espírito. E esse foi o texto que nós lemos inicialmente, porque Paulo vai esmiuçar. E ali vai ficar claro que Paulo está falando do seu ser espiritual. Fica claro também que Paulo fala que ele é emocional e também é corporal. Porque no verso número 12, Paulo diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. E é interessante que Paulo fala na terceira pessoa, né? Conheço o homem, ele não fala que é ele diz conheço o homem. Na verdade, quando ele fala conheço o homem, ele está falando dele mesmo, mas Paulo era um homem humilde. Ele diz que viu no terceiro céu coisas inefáveis. A palavra inefável significa algo que não se consegue traduzir em palavras humanas. Na verdade, Paulo foi arrebatado ao paraíso. E que experiência maravilhosa! Paulo foi ao paraíso. E eu creio que um dia todos nós iremos para ficar definitivamente lá no céu. Nessa noite eu creio que só 2 pessoas vão ter essa experiência de estar no céu com o Senhor Jesus. Uma sou eu. Quem é outra? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Aleluia!
Então Paulo está falando e descrevendo que ele é um ser espiritual como eu e você. Porém, quando nós chegamos no verso número 7, ele diz assim: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Ou seja, ele está dizendo que o espinho que foi colocado nele foi na carne. E carne quer dizer corpo, porque ele era um ser corporal. E o que seria, pastor, esse espinho na carne? Queridos, nenhum teólogo pode afirmar com certeza, porém a maioria deles fala que esse espinho na carne de Paulo tem a ver com a visão. Porque em Gálatas capítulo 6 diz que, na verdade, ele tem um problema que fica quase cego. E alguns vão apontar o texto de Gálatas capítulo 6, verso número 11, porque Paulo escreve assim: vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Alguns vão dizer, quando Paulo, missionário ali na Ásia, um lugar quente, um lugar úmido, ele contraiu malária, e essa malária afetou grandemente a sua visão. De forma que Paulo, alguém vai dizer que esse era o espinho na carne. Quem está entendendo até aqui? Levanta a mão. Aleluia. De forma que nesse ponto nós começamos a chegar a ter um entendimento, ou começar a ter um entendimento daquilo que vim falar aqui sobre poder da insuficiência. Porque no verso número 9, ele diz dessa forma, na verdade, o Senhor diz para ele, quando ele começa a dizer do espinho da carne, e ele espera uma resposta do Senhor, porque era algo que incomodava ele. O Senhor então vem a Paulo e diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu não sei se você já refletiu sobre o que significa isso. E é interessante que quando eu comecei a pensar sobre essas coisas, o Senhor me levou a um outro texto. Quando Paulo, um homem que escreve 2 textos do Novo Testamento, implantador, apóstolo, aquele que trazia doutrina, aquele que cuidava, aquele que gerava filhos e igrejas na fé. Paulo levantava a igreja. Queridos, Paulo é tido como uma das 10 maiores personalidades, os homens mais influentes de toda a história, dos 100 homens mais influentes segundo a Forbes. Paulo está entre os 10 mais influentes de toda a história. Estamos falando desse homem. E esse homem, no auge da sua carreira, ele diz assim: porque a carne milita, briga contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando, depois de ter passado experiências com o Senhor, ele está dizendo: há uma guerra dentro de mim. Há uma guerra entre o meu espírito e a carne todos os dias. E perceba, porque no verso número 8, ele diz: por conta da sua natureza humana, por conta da sua percepção de quem ele era, de não conseguir vencer determinadas coisas. Porque ele diz: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero faço. Ele diz que é uma luta todos os dias. E quando ele chega no auge, na percepção que não consegue vencer, e imagino que pensando em Deus, orando ao Senhor, ele diz dessa forma por 3 vezes: eu pedi ao Senhor que se afastasse de mim. Agora eu queria que você olhasse para mim, e agora trazendo um contexto da minha vida, da tua vida. Se você em algum momento não fez isto, se você não pediu para se afastar do Senhor, você se afastou porque não teve cara
para estar olhando para Ele, para entrar na presença dEle. Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é como se Paulo rasgasse o coração quando ele pede ao Senhor para se afastar dele. E ele não faz uma vez, ele não faz duas, ele faz três. É como se ele dissesse assim ao Senhor: Senhor, eu tento. Veja como parece conosco. Eu tento, eu oro, eu jejuo, mas tem coisas que são mais fortes do que eu. Será que só tem eu que também penso como Paulo, ou tem mais alguém assim que passa por essas lutas? Enquanto escrevi esse texto, e eu escrevo tudo que prego, eu me lembro que há muitos anos atrás, eu sou natural de Recife, hoje moro a 80 quilômetros de Recife, da capital pernambucana. Eu me lembro que eu fazia parte de uma igreja, e foi pregar nessa igreja um pastor chamado Randy Clark. Alguém já ouviu falar dele? E há muitos anos atrás, esse homem ficou muito conhecido no mundo todo pela bênção de Toronto, né? Do movimento Catch the Fire, que literalmente quer dizer pegar o fogo. Eu me lembro que ele foi ministrar naquela igreja, na nossa igreja. Eu não era pastor, era apenas um membro. E ele foi com uma equipe de 30 e poucas pessoas, e ele ministrou 2, 3 dias. Eu ainda não tinha tanto tempo na fé, e minha intenção era ver as maravilhas de Deus. E vi, e foi impactante. Naqueles 3 dias, pessoas foram cheias do Espírito. Naquele dia, pessoas foram curadas, libertas, pessoas receberam o dom de línguas. Mas por incrível que pareça, naquele dia eu entendi o que Paulo diz, quando o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa. Na verdade, o Senhor está dizendo: o meu poder se encaixa na sua fraqueza. Randy Clark estava no auge do seu ministério. E eu me lembro que na segunda noite ele começou a falar, e todos nós estávamos ávidos para o momento da ministração, mas antes da ministração ele começou a testemunhar. E aquele homem estava sendo conhecido no mundo inteiro, porque a bênção se espalhou. A igreja do aeroporto se espalhou e chegou ao mundo inteiro, e todos estavam querendo ir no Canadá ver o que estava acontecendo. Lembram daquele mover do descansar no Espírito? Estamos falando disso, década de 90. E houve um momento que Randy Clark começou então a testemunhar. E diz que no auge do seu ministério, o mundo todo, pastores, igrejas do mundo todo estavam ali para visitar. Foi quando algo incomodou tanto o seu coração que ele compartilhou, ele chamou toda a sua liderança. Um homem extremamente usado por Deus, um homem extremamente usado pelo Espírito de Deus. Por onde ele passava, um mover do Espírito acontecia, um avivamento local acontecia. E no auge do ministério, pasmem, ele chama a sua liderança e diz: eu tenho que confessar algo para vocês. Eu sou viciado em pornografia. E foi uma agitação. Ninguém conseguia acreditar, e ele estava dizendo: eu já tentei, eu já orei, eu já jejuei, eu fui capaz de mandar fazer locais secretos dentro da minha casa para que minha esposa não achasse. Daí então, revistas, não haviam vídeos. E eu não consigo me livrar. Eu não consegui entender um homem tão cheio. Para um homem tão carnal. Eu dizia: como pode?
Eu não preciso ser nem vidente nem profeta para saber que alguém que me escuta ou me vê pela internet está entendendo o que eu estou falando. Naquele dia, Randy Clark, quando ele fala para os seus pastores, nenhum deles aceita que ele seja removido do cargo. Começa uma campanha de oração. E pelo menos 2 anos se passaram até que ele pudesse vencer aquilo. Mas ele só conseguiu vencer quando ele reconheceu aquilo que chamo do poder da insuficiência. O poder de não conseguir. Não era caráter. Não era caráter. Era algo que era mais forte do que ele. Era algo que conflitava ao ponto dele se assemelhar a Paulo, dizendo: por 3 vezes pedi ao Senhor que se afastasse de mim. Randy Clark não queria se afastar, mas ele, como não conseguia, ele dizia: eu me afasto. Assim como nós fazemos. Nós nos afastamos, porque caímos um dia, pedimos perdão. 2 dias depois caímos também, pedimos perdão. E há um 3º dia que o diabo grita no teu ouvido e diz: você é cara de pau. Você não tem vergonha, vai cair de novo. E você cai naquela e diz: é verdade. Você não pede a ausência do Senhor, mas você se afasta. Agora deixe-me te dizer por que eu fui tão impactado por aquelas palavras de Randy Clark. Passou o Senhor naquele dia, viu gente curada? Vi gente curada. O Senhor viu gente liberta? Eu disse: vi gente liberta. Mas como um testemunho impactou tanto a minha vida, ao ponto de eu não ouvir mais nada, não enxergar mais nada, mas aquilo ficava reverberando no meu coração. Porque eu fui ali para ver o poder de Deus. Eu fui ali para ver aquilo que eu coloquei, abre aspas, o poder de Deus. Mas é interessante que nós colocamos o Espírito de Deus dentro de uma caixinha. Se há profecia, há o Espírito de Deus. Se há libertação, cura, há o Espírito de Deus. Só que Deus faz como quer, porque Ele continua sendo Deus e ponto final. Quem está entendendo essa palavra? Aleluia. Porque eu fui tão impactado por aquela palavra. Porque naquele dia eu aprendi sobre o poder da insuficiência. Porque naquele dia eu precisava, reconhecer pecados. Que eu não tinha forças. Que eu não conseguia vencer. Pecados que me acompanhavam antes da conversão e continuaram depois de eu me converter. E por que aquilo foi tão importante para a minha vida? Porque eu era um homem preso na pornografia. Fui ordenado pastor preso na pornografia. Aquilo me incomodava. Aliás, deixe-me colocar no tempo certo, no verbo certo. Me incomoda. Eu tenho 30 anos de crente. Tenho lutado a minha vida toda com isto. E a sensação que eu tenho é que eu sou um leão enjaulado, que se abrir essas portas, se soltar, vem o estrago. Mas o que eu vou te dizer agora parece ser antagônico, mas não é. Você acha que eu acho isto ruim? Não. Porque isto é
o meu espinho na carne. Porque o meu espinho, minha irmã, só faz me lembrar o quão humano eu sou e quão dependente eu sou de Deus para depender e orar e buscar a Ele todos os dias da minha vida. Lembrar do amor dele para comigo. Quantas vezes eu disse: Deus, se eu fosse o Senhor, eu já tinha matado essa pessoa. Ainda bem que ele não faz o que nós pedimos. Ainda bem que eu não sou Deus. Recentemente atendi um rapaz casado de 25 anos. E eu estou indo para o final. E ele disse para mim: pastor, depois dessa conversa eu acho que nunca mais o Senhor vai olhar para mim da mesma forma que o Senhor olhava. E eu disse: fala comigo, filho, o que foi que aconteceu? Ele disse assim: pastor, eu acho que eu voltei a ser bissexual. Como assim, filho? Pastor, antes de casar eu era bissexual. Mas eu tive uma experiência com Deus, me converti. E me converti e casei com uma mulher maravilhosa, o senhor conhece, e passei 5 anos sem ter afetividades. Atração por um homem. Mas parece, pastor, que nos últimos meses tudo está voltando. E eu comecei a rir. E ele disse: pastor, o senhor está debochando de mim. E quando ele falava isso, eu ria ainda mais. Ele disse, quando percebeu que eu não estava debochando, ele disse: ah, pastor, já entendi. A sua risada é porque o senhor é bi também. Eu disse: não, filho. É porque há um momento na vida que nós vamos aprendendo. Aquilo que Paulo fala acerca da luta. Que é uma luta todos os dias daquilo que nós éramos. E naquilo que nós nos tornamos. E o velho homem lembra sempre, o novo homem lembra sempre do velho nos dias da pressão. E falei para ele sobre essa luta, mas ele me questionou: pastor, e por que o Senhor não trata isto em mim? Por que Deus não me livra? E eu falei para ele: pelo mesmo motivo que Deus não tirou o espinho na carne de Paulo. Lembro-me de uma famosa peça teatral de João capítulo 5. Lembra? Sei quantos tiveram a oportunidade de ver. Falava do tanque de Betesda. Lembra? Havia um tanque. E a ideia era que quando as águas se agitavam, era um anjo que tocava as águas. E aquele que primeiro tocasse, chegasse nas águas, seria curado. Mas só que a interpretação dessa peça, quem desce as águas é um médico. E quando ele vai descer nas águas, o anjo para e diz: você vai para onde? Não, eu preciso descer as águas porque eu preciso. E o anjo disse: você precisa por quê? Porque eu sou melancólico. A minha esposa diz que eu sou alguém triste, alguém sem vida. E o anjo olhou para ele e disse assim: olha, aquilo que você pensa que é uma fraqueza, na verdade é uma virtude. Naquilo que você pensa que é algo ruim, Deus usa isso. O que seria daqueles homens, daquelas mulheres que entram no teu consultório, que são melancólicas, depressivas, pessoas que estão tentando, dizendo algo diferente em mim, eu não consigo ser como fulano de tal, parece que não há expressão de alegria, parece que eu não estou vivendo.
E o anjo disse: já percebeu que todas as pessoas que chegam ali entendem, aprendem com você a experiência de ser um ser único, não sendo igual, mas que aprendeu a conviver e entender que foi assim que Deus formou. Como Deus formou você? E quais são os seus espinhos na carne? E por que você se acha tão diferente? Ou melhor, não propenso, não merecedor do amor do Altíssimo, porque é algo que você não concebe conceber na sua alma. E para finalizar, veja que quanto isso se parece comigo e com você. Um conflito que nós temos, porque eu não creio que há uma só alma aqui, viva alma, ou mesmo quem nos ouve pela internet nos vê, que não passa por conflitos em relação ao pecado. Veja o que Paulo diz. Quem diz? Paulo. Ele fala: por causa disto pedi ao Senhor que se afastasse de mim por 3 vezes. Então disse o Senhor: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa, se encaixa na tua fraqueza. Paulo estava querendo desistir, mas o Senhor estava dizendo: sabe aquela área que você é fraco? Eu te suporto, eu te levanto, eu te ergo, eu estou com você. Oh, requenei, amanassou, regai. Ele está dizendo: Gustavo, Rafael, Galdinho, o meu poder se encaixa na tua fraqueza. Há uns meses atrás atendi uma senhora. Escuta. Ela chegou lá na igreja e no final de um culto da quinta-feira alguém me apresentou ela e ela estava puxando por uma perna, muito simpática. E eu falei: o que foi isto? E ela falou: pastor, isso foi depois de uma raiva que eu tive. Eu fiz: sério? Foi? E pedi para que a líder de célula trouxesse ela para mim, marcasse um gabinete e eu ia atender ela. Fizemos um mapeamento, começamos a tratar depois do mês. E ela contou como foi. Ela tem 2 casas e uma junto da outra, e morava na outra casa a sobrinha dela com outra mulher. E um dia ela estava fora e o marido ligou dizendo: vem para cá, senão eu vou matar a tua sobrinha. Estou muito irritado e para não haver a tragédia é melhor você vir, eu não vou tratar mais com ela. E quando ela chegou, houve uma discussão muito feia, ao ponto dela passar mal e é socorrida. Lá deram um medicamento, ela se acalmou. E quando estava para ter alta, ela foi colocar os pés no chão e não sentia mais as pernas. Foram 6 meses de tratamento. E nós fizemos todo o mapeamento e eu falei para ela que havia algo que ela precisava fazer. E eu fiz uma pergunta para ela, e eu vou fazer essa pergunta para você. Você quer ser curado? Ei, você quer ser curado? Você quer que áreas da sua vida destrave? Você quer algo que aconteça, que os céus destravem? Que aquilo que Satanás está segurando largue hoje? O texto diz que tudo que nós ligarmos da terra será ligado no céu, mas tudo que desligarmos da terra será desligado no céu. E ela falava para mim que tinha muita raiva daquela sobrinha, não conseguia perdoar. E eu falei para ela: a senhora quer ser curada? Qual foi a minha pergunta? Você quer ser? Ela disse: quero. Aí falei para ela sobre perdão. E eu disse para ela: perdão não é questão de justiça, mas de misericórdia. Repete comigo: perdão
É uma questão de justiça e não de misericórdia. Como é que eu falo? Como é que eu vou falar para você? Eu não conheço a tua vida, mas quando eu atendo lá, como é que eu vou falar para uma mulher que foi estuprada pelo pai com 9, com 10, com 11 anos? Porque lá no Nordeste acontece uma coisa, nós quebramos ele, denunciamos ele, e alguns outros matam. E quantas mulheres chegaram lá dizendo: eu não perdoo, meu pai já morreu, mas eu não perdoo. Eu falo para ela assim: olha, mas você precisa. Mas pastor, eu não sinto que eu devo perdoar. Perdão não é uma questão de sentimento, é de decisão. Porque não é uma questão de justiça, é uma questão de misericórdia. E misericórdia é não dar para o outro o castigo que ele merece. Quando ela escutou aquilo, ela olhou para mim e foi confrontada, porque o evangelho confronta. Mas o mundo espiritual é mais próximo, é mais tangível do que você pensa. E ela disse: o que é que eu faço? Eu disse: você precisa perdoar essa sobrinha. Ela disse: eu não estou preparada. Eu disse: nunca vai estar. Pastor, ainda não sinto. Você não precisa sentir, você precisa decidir. Qual é o dia então? Eu disse: é agora. Você tem o telefone da sua cunhada? Ele falou: tenho. Manda uma mensagem para ela agora, dizendo que quer perdoar essa sobrinha. Enquanto ela mandava mensagem e esperava, eu falei para ela assim: é possível que essa sobrinha nunca queira falar com você. É possível que ela nunca entenda que te machucou tanto, que fez tanto mal, mas não importa. Você que conhece a verdade do Evangelho, o perdão não é se ela reconhecer, talvez você que esteja aqui precise perdoar alguém. Nunca essa pessoa vai entender, esse pai vai entender, essa mãe vai entender, esse pai alcoólatra, esse pai que te abandonou, essa mãe que te abandonou, que te rejeitou, nunca vai entender, nunca vai saber que te fez tão mal. Não importa, importa que nessa noite o amor de Deus está aqui nesse lugar. E eu vim como profeta de Deus dizer que hoje é teu dia. Ela ligou e a cunhada disse: que coisa boa, eu vou falar para ela que você a perdoa. Se agora estou pronto para orar por você, fique de pé. Como ela chegou na igreja? Orei por ela. Mandei que aqueles demônios que estavam tomando conta, se alimentando daquele sentimento, batesse retirado, foram embora. Aí eu falei para ela: olha, eu queria que você fizesse um movimento que você não fazia. Aí ela começou a fazer assim. Foi descendo, foi descendo, foi descendo. Eu nem vou fazer porque eu não vou passar vergonha. Mas ela tocou a mão no chão, pulou, correu. Deus a libertou e a curou imediatamente. Porque naquele dia ela entendeu que aquele espinho que estava sobre a carne dela precisava de uma ação de Deus. Ei, presta atenção. Sabe qual foi o dia que eu fui curado da pornografia? Pergunta para mim, pastor. Sabe qual foi o dia que o Senhor foi curado? Eu vou te falar. Toda vez que eu caía, eu me escondia de Deus. Aí um dia eu falei para Deus: Deus, o Senhor entra na minha vontade, ou o Senhor me mata. Se eu pecar agora, daqui a 10 minutos eu vou para o chão. Se eu cair amanhã eu vou para o chão de novo orar. Se o Senhor não quiser me receber, eu falei assim: o Senhor não me recebe, mas eu vou estar aqui amanhã.
depois da manhã, e 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 depois da manhã, porque ou o Senhor está comigo, ou o Senhor não está comigo. Deus foi me fortalecendo, me colocando de pé. Ei, tem alguém aqui que está fugindo de Deus? Não fuja mais. Porque naquele dia eu aprendi com um dos pais da igreja, Santo Agostinho, que há uma diferença que define o poder da insuficiência. E eu encerro aqui. Sabe o que é que define o poder da insuficiência agir na tua vida? Santo Agostinho, um dos pais da igreja, ele escreveu um livro chamado Confissões, e ali ele descreve que quando era moço, teve um caso com uma mulher casada, ele solteiro, e a mãe dele, Mônica, era uma mulher de oração, piedosa, e ela dizia para ele: você tem que sair dessa mulher, acaba com isso. Quando ela saía da casa dele, ele orava e dizia: Senhor, eu preciso me livrar dessa mulher. Essa mulher não é para mim. Me livra dela, mas não agora. Me livra dela, mas não agora. Aí um dia ele teve um encontro poderoso com Jesus. E aí ele orou, dizendo: Senhor, eu preciso me livrar desta mulher. Eu preciso fazer isto. Mas me ajuda, porque eu não tenho forças. Nesse dia, Deus transformou a vida dele. Porque há uma diferença entre não querer e não poder. Fica de pé, igreja, por favor. Nada vencerá seu grande amor. Deus quer fazer algo hoje. Onde está o Rei ressuscitou. Você tem o poder hoje de fazer uma escolha. Você pode escolher entre tomar uma decisão, entre dizer para Deus: Deus, eu não consigo. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo fazer isto. Você está dizendo para Deus que tem coisas que você não consegue vencer. Ou melhor, tem dores na sua vida. Tira o pecado agora fora. Tem coisas que você sofre, que você diz que é o espinho na carne, e é. E talvez Deus nunca tire esse espinho na carne. Está dizendo para você: você me serve mesmo assim doendo? Você me serve mesmo assim com essa dor? Você me serve, eu só serve se eu te curar. Nessa noite eu quero chamar aqui na frente. E esse chamar aqui na frente já é um posicionamento. Porque alguém pode dizer: pastor, Deus pode me curar aqui onde eu estou. É claro, não é uma questão geográfica, é uma questão de decisão. Eu quero chamar aqui pessoas que foram abusadas, pessoas que estão presas, pessoas que estão presas em vícios, eu não sei. E para não ficar rotulado, de repente você vem aqui e diz: olha, aquele ali está preso. Não, eu quero te falar de dores que só você tem, você não consegue vencer. Mas essa noite Deus quer operar na tua vida. Deus quer fazer um milagre na tua vida. Eu quero que você saia do seu lugar bem rápido. Nós não temos muito tempo. Mas saia, porque nós vamos ligar hoje no céu aqui aquilo que está sendo ligado na terra, e vamos desligar aquilo que um dia foi ligado na terra, vai ser desligado no céu. E hoje a vitória vem. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre.
Já estamos no limite do tempo. Olhos fechados. Olha para mim e fecha os olhos. Olha, fecha os olhos. Eu não sei como foi tua vida, mas homem ou mulher que um dia foi abandonado, rejeitado pelo pai ou pela mãe, abandonado por alguém e tem uma dor aqui, ó. Olha para mim. Agora você pode olhar aqui. Eu quero que você coloque a mão em cima disso aí agora. Coloca a mão exatamente onde está doendo. Aqui. Essa dor te acompanha desde novo. Ou novo. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pai, abençoa o teu povo. Nessa noite, Senhor, o poder da insuficiência esteja agindo em nós. O que teu Espírito venha sobre nós, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós não estamos aqui, Senhor, te pedindo para o Senhor concordar com o nosso pecado, não, Senhor. Para que o Senhor nos fortaleça, porque nós somos servos e servas e queremos vencer. Deus, vem sobre o teu povo nessa noite, fortalece, toca e renova. No poder do Espírito Santo, seja renovado hoje nas tuas forças, em nome de Jesus. Toca, Deus, do teu povo, aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém e amém.